Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no Fotografar a Direito. Bem-vindos. É um gosto tê-los connosco novamente, prontos para explorar este cruzamento entre a fotografia e o direito. Somos os vossos guias nesta jornada. Eu trago assim uma perspectiva mais prática, do terreno, sabes? Dos desafios criativos do dia-a-dia. E eu tento trazer o olhar jurídico, pronto, a tentar traduzir a linguagem da lei para algo que seja acessível e útil no vosso trabalho. Hoje, com base nos materiais muito bons que o Mário Pereira preparou, vamos abordar um tema, olha, absolutamente central. Exato, vamos falar do contrato de serviços de fotografia. Aquele documento que, vamos ser sinceros, muita gente olha assim um bocado de lado, como uma complicação, uma burocracia. Pois, Para começar, porque é que não podemos simplesmente combinar tudo numa boa conversa, sobretudo se for um trabalho mais pequeno ou, sei lá, com alguém que já conhecemos. Há sempre aquela tentação do, vamos descomplicar. Mas eu sinto que é aí que começam muitos problemas. Já vi situações em que as expectativas sobre, sei lá, o número de fotos, o estilo de edição ou até o que é que se pode fazer com as imagens depois, ficam completamente desalinhadas. é precisamente aí. É mesmo aí que reside a importância do contrato. Ele não existe para complicar, é o contrário. Existe para clarificar. Funciona como um mapa detalhado do serviço. Um mapa, gosto disso. Como e como é que vai ser entregue. Depois, claro, estabelece as regras do jogo financeiro. Qual é o preço, como e quando se paga e o que acontece se houver custos extra, tipo deslocações ou estadias. Certo. E ainda acerta os detalhes logísticos, locais, datas e até como é que se lida com imprevistos que obriguem a reagendar. No fundo, é uma ferramenta para construir confiança e isso faz-se com transparência. Sem ele, estamos a pedir, é mesmo pedir para haver mal-entendidos. É quase como definir as regras do jogo antes de começar a jogar, não é? Para toda a gente saber com o que conta. Exatamente. E nesse sentido, a parte de escrever o serviço parece-me, olha, crítica. Lembro-me de um caso há tempos em que o cliente esperava fotos de produto super minimalistas, fundo branco, e o fotógrafo entregou uma coisa muito mais produzida, com cenários e tudo. Se estivesse escrito fotografia de produto em fundo branco estilo pack-shot, se calhar não tinha havido chatice nenhuma. Lá está. A minuta de exemplo que vimos sugere ser bem específico, não é? Tipo, sessão de retratos individuais em estúdio, duração X, ou cobertura fotográfica do evento Y das tantas às tantas horas. E definir o número aproximado de fotos finais e o tipo de tratamento que está incluído, isso também é chave para gerir as expectativas ou não. Absolutamente. A precisão na descrição do objeto do contrato é meio caminho andado para evitar chatices. Não basta dizer sessão fotográfica. É preciso detalhar o máximo possível, dentro do que é razoável, claro. E de mãos dadas com o quê, vem o quanto. A definição clara do preço e das condições de pagamento é outro pilar. Essencial. Sim. A minuta que analisamos, por exemplo, detalha não só o valor total, mas também a importância de um sinal. Um sinal para garantir a reserva da data, o que protege o fotógrafo, que se calhar teve de recusar outros trabalhos. Claro, claro. Depois, o prazo para o pagamento final, os métodos que são aceitos, até contempla a questão dos juros de mora se houver atrasos. Ter isto preto no branco, olha, evita aquelas conversas tensas sobre dinheiro mais tarde, que podem azedar completamente uma relação profissional. Concordo a 100%. Falar de dinheiro é sempre delicado e ter as regras definidas logo à partida tira um peso enorme de cima. Agora, outro tema que gera imensa confusão e debate, principalmente nos grupos de fotógrafos online, as fotos em si. Depois de entregues, quem é o dono? Quer dizer, o cliente pagou, pode fazer o que lhe apetecer com elas, pode pegar numa foto, pôr um filtro qualquer do Instagram e usar no anúncio da empresa dele? Essa é, se calhar, uma das áreas onde a falta de clareza contratual mais gera conflitos. E a resposta envolve dois conceitos jurídicos importantes que a minuta de exemplo até aborda em cláusulas separadas. Os direitos de autor e os direitos de uso. Ok. O ponto de partida, segundo o nosso Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, é bastante claro. O fotógrafo, enquanto criador da obra fotográfica, é o titular originário dos direitos de autor sobre ela. Certo. O criador.
Isto inclui direitos morais, como o de ser reconhecido como autor, a paternidade da obra, e direitos patrimoniais, como o de autorizar a sua utilização económica. O que o contrato faz, na maioria dos casos de fotografia para clientes finais, tipo famílias, retratos individuais, não é transferir a propriedade desses direitos. Atenção, não é isso. O que faz é conceder uma licença. Uma licença para que o cliente possa usar as fotos. Ok, ok, deixa ver se percebi a ideia. É como, sei lá, alugar um filme em vez de comprar os direitos do estúdio. Eu pago para ver, para usar as fotos em casa, digamos assim, mas não posso depois pegar nesse filme, cortá-lo aos bocadinhos e fazer um anúncio para a minha loja com ele. Exato. Traduzindo para a fotografia, o cliente de uma sessão de família recebe as fotos e pode imprimi-las, partilhar no seu Facebook pessoal, mostrar aos amigos, mas não pode pegar numa foto, alterar as cores de forma drástica e usá-la como imagem principal no site da empresa dele sem falar primeiro com o fotógrafo. É essa a lógica. A minuta até falava em proibir alterações que prejudicassem a integridade da obra, que é um desses direitos morais que falaste, não é? Precisamente. A licença padrão, como a que está prevista na minuta para uso pessoal, cobre tipicamente essas utilizações privadas, não comerciais. Imprimir para um álbum, partilhar nas redes sociais pessoais, enviar à família. É para isso que o cliente contrata o serviço, na maioria das vezes. Uhum. Qualquer utilização que vá além disso, uso comercial, publicitário, editorial, participação em concursos, venda a terceiros, requer, regra geral, uma autorização expressa. Específica do fotógrafo. E essa autorização pode ter custos extra. Pode implicar o pagamento de uma taxa adicional, sim, e deve ser formalizada, idealmente num contrato de licenciamento próprio ou pelo menos numa cláusula muito clara no contrato inicial. As fontes que vimos até detalham os elementos que uma licença comercial deve especificar. O tipo exato de uso permitido, o território geográfico onde se aplica, por quanto tempo, se é exclusivo ou não. Uau, é bastante detalhado. Se o crédito ao fotógrafo é obrigatório, se o cliente pode ou não sublicenciar esse uso a outros. É um nível de detalhe que se torna necessário quando o objetivo já é comercial. Protege ambas as partes. Faz todo o sentido. É uma proteção do valor comercial do trabalho do fotógrafo, claro. E a situação inversa. O fotógrafo, que obviamente quer mostrar o seu trabalho para conseguir mais clientes, pode usar as fotos que tirou, por exemplo, de um casamento ou de uma sessão de família, no seu próprio portfólio online ou nas redes sociais profissionais. Isso já mexe com a imagem e a privacidade do cliente, não é? Mas sem dúvida nenhuma. E por isso mesmo, essa utilização pelo fotógrafo também depende da autorização. A minuta de exemplo inclui uma cláusula específica sobre isso. Nela, o cliente, enquanto titular do seu direito à imagem, que é um direito de personalidade protegido por lei, pode autorizar expressamente o fotógrafo a usar as fotografias para fins de divulgação profissional. Tipo portfólio, site? Exatamente. Portfólio, website, redes sociais da marca do fotógrafo ou até para submeter a concursos. Contudo, é importante frisar, essa autorização não é um cheque em branco. O fotógrafo assume o compromisso de usar as imagens de forma respeitosa, sem prejudicar a honra ou a dignidade do cliente. Ok. Tem que haver bom senso. Procura-se um equilíbrio. E, claro, todo este processo tem de respeitar as regras do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. O tratamento da imagem e outros dados pessoais tem de ser feito de forma lícita e transparente, como aliás a minuta também refere. É uma questão de consentimento informado e de respeito mútuo, portanto. Percebido. Agora, falando de coisas que podem correr menos bem, porque a vida acontece, não é? O que é que um contrato costuma dizer sobre cancelamentos de última hora? Ou a necessidade de reagendar uma sessão? Um contrato bem feito antecipa esses cenários. Deve antecipar. A minuta que nos serve de base tem uma secção dedicada a cancelamento e reagendamento. Define, por exemplo, as consequências se for o cliente a cancelar. Geralmente, a penalização depende da antecedência. Faz sentido. Cancelar muito em cima da data pode significar perder o sinal que foi pago, porque o fotógrafo muito provavelmente já recusou outros trabalhos para aquela data e vai ter dificuldade em preenchê-la à última da hora. Claro. Por outro lado, se for o fotógrafo a ter de cancelar por um motivo de força maior, e a minuta até ajuda a definir o que isso pode ser, doença súbita e grave, um acidente, uma pandemia declarada, Sim, coisas sérias. o contrato prevê que ele deve fazer um esforço sério para encontrar um substituto de qualidade equivalente, que depois o cliente tem de aprovar, obviamente, ou então devolver integralmente todos os valores que já foram pagos. Ok. O contrato também pode, e deve, distinguir reagendamentos por força maior
onde se tenta encontrar uma nova data sem custos adicionais de reagendamentos por outros motivos, que aí já podem implicar algumas taxas administrativas. E o cenário de pesadelo? Aquele que ninguém quer pensar, mas pode acontecer. Falha técnica. Um cartão de memória que se corrompe, um disco que avaria e as fotos do cliente perdem-se. Já ouvi cada história. Como é que o contrato aborda a responsabilidade do fotógrafo aqui? Essa é uma questão muito sensível, claro. É abordada na secção de responsabilidade civil. A abordamento mais comum e que está refletida na minuta é tentar limitar a responsabilidade financeira do fotógrafo por eventuais danos, limitar ao valor total que foi pago pelo cliente por aquele serviço específico. Limitar ao valor do contrato, então. Sim. No entanto, esta limitação tem exceções importantes. Não se aplica se houver dolo, ou seja, intenção deliberada de causar o dano, ou negligência grave. E o que é negligência grave, assim? Em bom português. Não é um mero descuido, atenção. É uma falta de cuidado muito acentuada, quase indesculpável. Por exemplo, não fazer qualquer tipo de cópia de segurança das fotos de um trabalho importante, isso poderia ser considerado negligência grave. Percebo. Quanto à perda de fecheios por falha técnica, roubo ou força maior, a cláusula geralmente exclui a responsabilidade do fotógrafo se ele conseguir demonstrar que tomou as precauções razoáveis para evitar essa perda, nomeadamente ter um sistema de cópias de segurança, os backups. Os backups, sempre os backups. Essencial, e também se exclui a responsabilidade por fatores externos, como mau tempo que impossibilita a sessão de acontecer como previsto, ou falta de cooperação do cliente, atrasos significativos. Mas atenção, e as fontes são muito claras nisto, cláusulas que tentem excluir totalmente a responsabilidade do fotógrafo, mesmo por negligência grave, são geralmente consideradas abusivas e inválidas pela nossa lei. Ah, ok. O contrato não pode servir para o profissional se livrar dos seus deveres básicos de cuidado e diligência. Tem de ser equilibrado. Portanto, aquelas cláusulas que às vezes uma pessoa vê em contratos menos cuidados, sabes? Tipo, o fotógrafo não se responsabiliza por absolutamente nada, o fotógrafo pode mudar o preço a meio do serviço se lhe apetecer. Isso não funciona assim legalmente. Não, não funciona mesmo. Um contrato deve ser equilibrado. As fontes que consultamos alertam precisamente para se evitar esse tipo de cláusulas. São consideradas abusivas. Por exemplo, cláusulas que façam o cliente renunciar a direitos que a lei lhe dá. Cláusulas que permitam ao fotógrafo alterar unilateralmente coisas essenciais do contrato. O preço, o que vai entregar, os prazos, sem uma justificação válida que já estivesse prevista. Certo. Ou, como falámos, cláusulas que limitem a responsabilidade do fotógrafo de forma excessiva, desproporcional. Se um contrato tiver cláusulas desse tipo, elas podem ser declaradas nulas por um tribunal se houver um litígio. Uhum. O objetivo de um contrato sério é criar segurança e previsibilidade para ambas as partes. Não é só para uma delas. A minuta de exemplo, por exemplo, inclui ainda aspectos práticos como a necessidade de qualquer alteração ser feita por escrito e assinada, como lidar com despesas extra que possam surgir, e até sugere que se tente resolver eventuais conflitos primeiro por via amigável ou mediação, antes de se ir para tribunal. O que é sempre preferível, não é? Sem dúvida. Percorremos mesmo muitos pontos importantes. Fica claro que o contrato é muito mais do que uma simples formalidade. É mesmo uma peça-chave. Sem dúvida. Se tivéssemos de resumir a ideia principal de hoje, eu diria que um contrato de fotografia bem pensado, bem redigido, não é uma barreira. Pelo contrário, é uma ponte. Uma ponte. Gosto dessa imagem. Sim, uma ponte construída sobre pilares de clareza, de segurança e de profissionalismo. E essa ponte liga as expectativas do cliente àquilo que o fotógrafo vai entregar. Gosto muito dessa imagem da ponte, porque ajuda a proteger o trabalho criativo, que é valioso, claro, mas também protege o cliente, não é? Garante que recebe aquilo porque pagou. No fundo, ajuda a que a relação comece bem e, mais importante ainda, acabe bem. Exatamente. E talvez fique a reflexão para quem nos está a ouvir. Como é que a presença, ou se calhar a ausência de clareza nos acordos que estabelecem, seja como fotógrafos, seja como clientes, tem influenciado as vossas experiências e relações profissionais nesta área visual? Já pensaram nisso? É uma ótima pergunta para ficarmos a pensar. Continuem curiosos e a questionar se esta nossa conversa de hoje suscitou mais dúvidas ou se têm outros temas onde a fotografia cruza caminhos com o direito que gostariam de nos ver a explorar. Partilhem connosco. Enviem as vossas sugestões. Queremos muito saber o que vos inquieta.
Contamos com as vossas sugestões, sim. Até à próxima. E já sabem, Fotografem com liberdade. protejam-se com conhecimento.